Amados, eu gostei demais desse banner. Tem uma pessoa ali que está chamando a atenção. Alguém que foi chamado. Na verdade, todos foram. Mas a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse que chamou e entendeu. E não só começou, mas chegou até o final. Cumpriu o seu propósito. A partir da história de José, eu cheguei num texto de Paulo aos Romanos, que expressa, que resume muito do que foi a vida de José. Muito do que é a nossa vida, ou melhor dizendo, muito do que está sendo a nossa vida, né? O texto de Romanos 8:28, aquele texto conhecido, que a gente sempre fala, mas a gente muitas vezes não para refletir, para pensar, para expandir, para aplicar na nossa vida. Às vezes a gente não entende, claro, porque nesse texto fala que sabemos que tudo, as coisas cooperam, ou seja, trabalham juntas para o bem, ou seja, para a felicidade daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Amados, isso é muito forte. Eu creio na palavra de Deus. Todas as coisas trabalham, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o propósito. Esse é o texto da vida de José. E posso te falar uma coisa? Eu quero que você lembre disso todos os dias da tua vida. Esse texto também é o texto da tua vida. É o texto da tua história. Mas às vezes a gente acha que esse texto não está se cumprindo. Poxa, pastor, não parece que todas as coisas estão cooperando para o meu bem. Eu estou passando luta, eu estou passando dificuldade. Existe uma demora. Senhor, eu recebi a Tua palavra, ela tem promessas, ela tem princípios. Pastor, a palavra de Deus ela é tremenda. Ela fala sobre prosperidade, ela fala sobre alegria, ela fala sobre gozo. Mas eu não estou vivendo isso. Essa palavra fala que todas as coisas cooperam para o meu bem. Amados, eu quero dizer para você que realmente essa palavra é verdade e que ela se cumpre. Quando a palavra fala que todas as coisas, de fato todas as coisas, não só aquela que muitas vezes nós esperamos, que achamos que são boas, mas tudo aquilo que diz respeito à vida, inclusive as dificuldades, inclusive as lutas, inclusive os dias maus, ou pelo menos aquilo que nós achamos que é algo muito ruim, aquilo que dá a impressão que o inimigo está no controle, aquilo que fala muito alto no nosso ouvido que ele tem a resposta final. Amados, isso é mentira. O inimigo não está no controle. Ele não tem a resposta final. A palavra final é de Deus. E vai ser sempre assim. E nunca vai mudar. O que nós precisamos entender é um pouco mais sobre chamados segundo um propósito. Todos somos chamados. Mas muitas vezes, essas lutas, essa demora, dilui a nossa fé. Nos faz titubear, acaba nos levando a duvidar. E muitos são aqueles que param no meio do caminho. Muitos são aqueles que desistem, achando que o caminho é a linha de chegada. Não é. É uma prova. Não ganha quem sai mais rápido. Muitas vezes o ganhador não é aquele que chega primeiro, mas aquele que completa, caminhando segundo o chamado segundo o propósito. Quando nós olhamos para a história de José, nós acabamos vendo como isso aconteceu e como foi verdade.
e como eu posso trazer para a minha vida, e como posso trazer para as minhas reflexões, principalmente aquelas que acontecem na madrugada, quando você acorda falando: Deus, e aí? E agora? O que faço eu? Aquele momento que o inimigo fala para você: quem é você na fila do pão? E agora que você perdeu o teu emprego? Não era um sonho? E agora que de repente alguém que você tinha como tudo se vai? Amados, quando nós olhamos para a vida de José, e esse é o meu objetivo, e compartilhar essas reflexões em cima da vida de José, é para levá-los a entendimento claro. O Senhor está no controle. Independente da circunstância, o Senhor está no controle. Nós precisamos, da mesma forma que essa palavra cooperam juntos, ou trabalham juntos, nós precisamos colocar juntos a promessa e o nosso esforço. Tomarmos a palavra, tomarmos aquilo que Deus conquistou na cruz para nós através de Cristo. Tudo está consumado, tudo é possível para aquele que crê. E falar: Deus, eu creio, a despeito do tempo que eu estou vivendo, eu creio. Eu quero levá-los a essa reflexão. A primeira fase da vida de José, a visão, a palavra, o sonho que ele recebe. Nós vamos encontrar lá em Gênesis 37, versículo 7. O primeiro sonho: atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. E o segundo sonho, Gênesis 37, 9. Teve ainda um outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Amados, nessa primeira fase da vida de José, é quando ele tem um sonho, e aquele sonho é impactante, porque ele fala que ele ia crescer e as outras pessoas iam se dobrar diante dele. No outro sonho, que a lua, o sol e a lua representando seus pais, e 11 representando seus irmãos, também estariam se prostrando diante dele. E ele recebe essa palavra. É uma palavra que eu posso dizer para vocês que é uma palavra de governo, alguém que está acima, alguém que domina, alguém que estabelece regra, alguém que estabelece leis. Mas isso é só o começo de uma história. E a gente vê esse rapaz ouvindo isso, certamente ele se encheu de alegria e falou: peraí, eu fui chamado para ser o cara, eu fui chamado para governar, eu fui chamado para estar em lugares altos, a fim de que minha palavra seja ouvida por todos. Mas eu quero dizer para vocês que Deus também nos chamou, e nos chamou por cabeça e não por cauda. Nos chamou para sermos ministros de um ministério que se chama Ministério de Reconciliação. Nos deu Espírito Santo, nos deu autoridade, nos deu capacidade. Tirou a gente do pecado, tirou a gente da escravidão e nos trouxe para um lugar de liberdade, um lugar de poder e de graça, onde somos aceitos, onde somos capacitados, onde somos amados, onde o Senhor nos leva para perto dEle e nos leva para perto daqueles que são dEle. Fomos chamados para andar em lugares de morte, em vales terríveis. Fomos chamados para sermos vitoriosos sobre batalhas e lutas. Pastor, até aí está tudo certo. Eu concordo com você. Mas às vezes não é assim. Será que realmente esse sonho é para mim? Será que realmente essa palavra é para mim? Será que realmente Deus tem isso para mim? Ou será que eu sou mais um? Fui chamado para fazer parte, e talvez Deus não quer falar através da minha vida, Deus não quer mudar minha história, Deus não quer se inclinar os seus ouvidos para mim quando eu peço, Ele não tem cura, Ele não tem prosperidade, Ele não tem riqueza, enfim. Uau! E muitas vezes a gente prefere ouvir que não. Mas, amados, nós precisamos levar a palavra do Senhor todos os dias das nossas vidas.
a despeito da circunstância. Porque se nós não fortalecermos a nossa fé, e a gente sabe que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente também sabe que a palavra de Deus, ela nos fortalece, ela nos traz esperança. Quando nós procuramos a boa palavra, não aquele grupo de pessoas que sempre falam de morte, que sempre falam de perda, que sempre tem um discurso de derrota. E a gente, quando encontra essas pessoas, a gente sai cada vez mais triste, mais cabisbaixo, mais opresso. Mas quando a gente procura aqueles que sempre têm uma palavra de ânimo, aquele que tem uma palavra de vida, e normalmente encontra aqueles que têm a palavra de Deus no seu coração, esse sim traz a boa notícia, esse sim traz a novidade de vida. São pessoas que sim passam por lutas, mas não permitem que as lutas as levem a morrer, ou permitam que essas lutas roubem os seus sonhos, roubam a verdade, roubam a palavra. Olha só, José recebeu essa palavra e ele guardou no coração. E a gente vai ver, na medida que os versículos vão se seguir, ele viveu isso, aonde ele esteve. Então a primeira fase da vida de José é a fase onde a palavra encontra ele. É a palavra que vem e enche o coração dele. É a palavra que fala que Deus é tremendo, que Deus é poderoso. Ele tinha essa impressão, ele tinha essa convicção. E a gente vai ver que essa palavra acompanha a vida dele. E juntamente com a vida de José, tinha uma frase. Então, no capítulo 37 de Gênesis, ele vai até lá nos 50, a gente vai ver muito falando. E o Senhor era com José. Vamos repetir colocando eu? E o Senhor era comigo. E o Senhor, repete bem forte, é comigo. O Senhor é comigo. Amados, eu preciso acreditar que o Senhor é comigo. Porque se eu andar com isso, bem seguro no meu coração, as circunstâncias não serão determinantes. Eu quero entrar agora na segunda fase. Aquela fase onde ele sai da casa do pai dele e começa a ser governador. Um homem poderoso, rico, forte, belo, todo mundo gostava dele. Só que não foi assim. Logo depois disso, José entra na segunda fase, que eu chamo de escola de provações, a escola das dificuldades, a escola das lutas, a escola que nós precisamos passar por ela para aprendermos a ser perseverantes. Mas o Senhor era com ele. Mas a realidade que depois desse sonho, dessa palavra, vieram lutas terríveis sobre a vida desse jovem. Ele sai um dia para encontrar seus irmãos, e já no outro dia ele era escravo. Ele sai num dia como filho querido, ele sai num dia como um filho amado, e no outro dia ele está dentro de um buraco, numa caravana, e ele é levado para a casa de um homem, para ser um servo. Aquele que recebera uma palavra, um sonho de governo, agora ele é um servo. Mas todas as coisas não cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E José amava a Deus. José amava a Deus. Mas ele chega na casa de Potifar e alguma coisa acontece naquele lugar. Potifar era um homem importante, mas eu acho que a casa dele não era bem conduzida. Porque quando José entra naquela casa, alguma coisa também veio com ele. Tudo o que José fazia prosperava. A casa de Potifar começa a funcionar como um reloginho. Tudo dá certo, a casa daquele homem muda totalmente. E ele entrega para José tudo o que ele tinha. Amados, ouve o que eu estou falando para vocês. José chega naquela casa como servo.
As pessoas tratam ele como um servo, mas dentro do coração de José tinha algo que eu quero falar que nós também tenho. Ele tinha uma palavra, tinha uma promessa, tinha um sonho de governo. Ele era servo, mas viveu na casa de Potifar, com o espírito de governo que ele recebeu de Deus. A circunstância contrária não abalou aquele jovem, pelo contrário, fez com que ele levasse Deus para aquela casa, e aquela casa prospera por conta do Deus de José. A dificuldade não muda José, não muda ao ponto de ele ser como ele imaginaria ser, sendo aquele que Deus chamou ele através do sonho. Governo, fazer com excelência. Amados, nós não precisamos sucumbir às lutas, nós não precisamos passar na dificuldade como aqueles que são derrotados. Nós podemos sim, na dificuldade, chamar as promessas de Deus e reivindicar aquilo que Deus trouxe para nós, para que até mesmo na luta, num campo, num deserto, nós tenhamos experiências tremendas com Deus, como José estava tendo. Mas a vida de José não foi fácil, a gente sabe o que aconteceu. A mulher de Potifar se lança contra ele, e ele, por conta do amor, da obediência, do cuidado que ele tinha com Deus, o que ele faz? Ele foge, e é estabelecido como culpado. A vida não era fácil, ele foi obediente, mas mesmo assim as coisas estavam complicadas. E José é lançado no cárcere, está lá em Gênesis 39, 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava. De novo, escravo ou prisioneiro? Não. Um governador sendo construído. Um homem chamado segundo o propósito sendo construído. Ele não permitiu que a dificuldade o abalasse. Ele chega novamente num lugar pior daquele que ele estava. Agora ele está num cárcere. E novamente, aquela palavra, aquele sonho acompanha aquele rapaz, e ele não permite viver a realidade daquele lugar. Ele traz a realidade de Deus para aquele lugar, e é justamente isso que Deus está falando para você. Leve a realidade de Deus para o lugar onde você está. Pode aplaudir o Senhor, a não ser que você não queira receber essa palavra, e a palavra de Deus para você. Toma posse, meu irmão. Toma posse, porque você pode sair dessa igreja com algo que vai mudar a tua história, e mudar a história dos teus filhos, porque a história de José não foi mudada só, toda a família dele. Josué foi descendente de José, através da descendência de Efraim. Eu não vou ficar passivo? Não posso. Eu tenho que começar a ficar animado, porque aquilo que parecia algo ruim, na verdade era um treinamento que Deus estava fazendo com ele. Aquilo que parecia ruim, toda traição, toda dor, toda luta, todos os dias ruins, na verdade era Deus forjando um homem mais forte, um homem capaz. Ele não sabia, hoje a gente sabe o que aconteceu, mas ele não sabia. Mas mesmo ele não sabendo o que poderia acontecer, ele não deixou de acreditar em Deus, ele não deixou de acreditar nas promessas de Deus. Onde você está, amados? Talvez você esteja na casa de Potifar. Talvez você esteja num cárcere. Talvez você esteja sendo escravo de alguma situação. O que Deus está te falando hoje é que mesmo se você estiver numa situação contrária, você pode trazer uma realidade nova, a realidade de Deus. Posso ouvir um amém? Aleluia. Seguindo os textos, a gente vê novamente José tendo sonhos, isso acompanhou ele. Um homem que está debaixo da vontade de Deus é um homem privilegiado. É um homem que tem visão. Hoje o apóstolo Lamartine falou sobre sabedoria, uma palavra tremenda. Sabedoria como um bem maior, o bem mais importante. Sabedoria é a capacidade de colocar o conhecimento em prática.
E ele fala da sabedoria como se, ele traz a sabedoria como Jesus, que Jesus é a sabedoria. E quando nós andamos com Deus, nós andamos em sabedoria. Quando nós buscamos a Deus na sua palavra, nós encontramos a sabedoria nos protege. José continuava com Deus, e ao continuar com Deus, ele começou a aprender a fazer as coisas da maneira correta. Ele tem novos sonhos, Deus fala novamente com ele. E aquele que anda com Deus, Deus vai falar, Deus vai mostrar, Deus vai abrir as portas, Deus vai fechar aquelas que não são boas. Deus vai te dar estratégia, Deus vai colocar pessoas corretas do teu lado. Deus vai te beneficiar, Deus vai te favorecer. José andava com Deus. Amados, ao andar com Deus, nós vamos viver essa realidade. Mas isso não necessariamente se torna a nossa vida fácil. Novamente lá no cárcere, esqueceram dele. As pessoas esqueceram de José, mas Deus não, porque Deus era com ele. Talvez amigos nos abandonem, mas Deus não. Talvez portas se fechem para você, mas as portas de Deus sempre se abrem para aqueles que buscam, para aqueles que pedem, para aqueles que clamam, para aqueles que choram, para aqueles que entendem que a vida aqui na terra começa lá no céu, e é lá de cima que vem a ordem final. O próximo texto, queridos, Gênesis 41:15, é o encontro de José com Faraó. José ele foi preparado para esse momento. Gênesis 42:6, José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram a se prostrarem de rosto da terra perante ele. Gênesis 42:6. Amados, agora a gente já vê José como governador do Egito. Lá no cárcere, naquele lugar onde muitos esqueceram dele, mas Deus não. Naquele lugar onde Deus trabalhou na vida de José, trabalhando na paciência, trabalhando na espera, na confiança. Naquele lugar, pessoas conheceram José, porque viram nele algo diferente. Amados, as pessoas têm visto em você algo diferente. Elas têm buscado em você resposta no meio dessa crise. Amados, nós somos aqueles que foram chamados para as respostas no meio dessa crise. E se nós temos resposta para o mundo, nós temos respostas para nós também. Amém? E José teve sonhos lá, e José revelou sonhos para pessoas. E uma vez, uma dessas pessoas falou para o rei, falou: olha, tem um rapaz lá na cadeia, ele é um hebreu, e ele teve sonhos, e ele revelou, eu tive sonhos, ele revelou, traz ele aqui. E José entendeu aqueles sonhos, mas não só entendeu os sonhos, mas ele deu também uma resposta: olha, você vai ter que fazer isso. E o faraó falou: nossa, que legal, eu vou fazer, melhor, você faz. Espera aí, eu estou começando a encontrar de novo Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito, amém? Vamos, ele está voltando para lá. Nesse momento a gente vê o quê? José sendo governador. Uau, esse é o propósito. Ele se tornou um homem importante, um homem forte, um homem rico, um homem poderoso. Ele mudou a vida dele. Esse é o propósito? Não. Essa é uma ferramenta do propósito. A gente vê no próximo versículo, na verdade, o que Deus tinha para José. A gente vai ver lá em Gênesis capítulo 45, dos versículos 3 a 8. Lê comigo. Quando José encontra os irmãos, e os irmãos encontram José, falando: e agora? A gente vai ter problema. O que José fala para eles? E disse aos seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. E disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então e disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque haverdes me vendido aqui, porque para
conservação da vida. Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, oh aleluia, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fosse vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que é Senhor de todas as coisas, que me pôs por pai de Faraó, o Senhor de toda a sua casa, como governador de toda a terra do Egito. Vamos dar um glória a Deus. Não foram vocês que me lançaram naquele buraco. Não é o mal que vai dominar a minha vida. Amados, esse é o Deus da tua história ou não? Aonde você está nessa história? Meu irmão, o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim. Não passarão céus e terra, mas a palavra dEle não passa, porque a palavra dEle é poder. Quando Ele fala lá em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, meu segundo propósito, isso é verdade. Meu irmão, você tem um propósito de Deus, começa a viver esse propósito, começa a viver esse chamado. Lá no começo eu comecei a dizer que o propósito dele era para governador, para que ele pudesse preservar o povo de Deus. Meu irmão, você foi chamado para preservar a casa do Senhor. Você foi chamado para ser um baluarte da glória de Deus nessa terra. Mas nessa terra a gente vai passar luta, porque a luta vai forjar o nosso caráter. A luta vai nos ensinar a lidar com as coisas grandes que ainda hão de vir. Jesus está voltando, mas enquanto Ele não volta, muita coisa ainda tem que ser feita. Muita resposta ainda tem que ser dada. Qual tem sido o teu papel nessa pandemia? De medo ou de oportunidade? Oportunidade para falar que Deus é bom. Oportunidade de falar que Deus tem um plano melhor. Oportunidade de falar que Deus é Senhor de todos os dias. Tudo que aconteceu na vida de José é para que José fosse levado àquele lugar, para que ele pudesse reencontrar a sua família. José se tornou governador, não na casa do faraó. José se tornou um grande governador, um grande administrador, talvez na pior fase da história do mundo naquela época, quando ele é lançado no buraco, quando ele se torna servo na casa de Potifar, quando ele se torna prisioneiro lá no cárcere. Meu irmão, nós não temos que temer a luta, porque a luta está preparando-nos para algo maior. Esse momento difícil que você está passando, meu irmão, não foge dele não. Enfrenta ele, mas não faz isso sozinho. Enfrenta ele na força do teu Deus. Olha para essa dificuldade não como algo que é o fim, mas como meio para uma grande reviravolta. Mas para que você consiga chegar até o final, você precisa preservar o teu começo. Quando você chegou e Deus falou para você que você era filho, que você é herdeiro, que Ele te ama. Aquele salmo maravilhoso, lindo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. José acreditou nisso todos os dias da vida dele. Então, por pior que fossem os lugares que ele estava, nunca faltou para José o desejo de realizar o sonho dele. Nunca faltou para ele. O Senhor, Ele está no comando. Isaías 54, 15 a 17, que fala assim: eis que poderão suscitar contendas, mas elas não procederão de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Eis que eu criei um ferreiro,
que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. É Ele que faz todas as coisas. Ele faz a arma, Ele faz o ferreiro. Mas Ele também é aquele que destrói todas essas coisas, por amor a você. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Amados, não alimente a tua mente somente com a tua vontade. Não alimente a tua mente com os medos, com as dúvidas. Não alimente a tua mente com as circunstâncias. Ouve o que diz a palavra do Senhor, alimenta a tua mente com as promessas de Deus. Os homens fazem planos, criam estratégias, armam armadilhas, mas para aqueles que são de Deus, a resposta final é dele. Aqueles que também não são de Deus, a resposta também é de Deus. No final do dia, queridos, quem manda é o Senhor. Mas quem tem sido o Senhor da tua vida? As circunstâncias? Não. Aí a gente pode chegar aqui em Romanos 8, 31 a 39, que fala assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu passei por luta, venci elas, é verdade. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Uau! Ele deu Jesus e juntamente com Jesus todas as coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem do porvir, nem dos poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, aleluia, que está em Cristo Jesus. Eu preciso ouvir um glória a Deus bem alto. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Não deixa que nada disso separe você do amor de Deus. Não deixa. Não deixa que o tempo, que a demora, te faça esquecer do que Deus já te disse, do que Ele diz. Não deixa. Eu não sei onde que você está nessa fase. Se você está no sonho, se você está na escola, ou se você está alcançando o teu alvo. Mas eu só sei de uma coisa: que o mesmo Deus de José é o nosso Deus. Que o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que morreu, é aquele que ressuscitou, e é aquele que vai voltar, e é aquele que intercede por nós. Então, se hoje nós precisamos mudar a nossa vida, se nós precisamos sintonizar novamente o canal para Romanos 8, 28, todas as coisas, isso é verdade, cooperam para o bem. Você acredita nisso? Então toma posse. Fica de pé, meu irmão. Fica de pé. Vamos ler junto esse texto. Bem forte.
Todos juntos agora. 1, 2, 3. Sabemos que todas, repete, sabemos que todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos dar um glória a Deus muito alto aqui. Aleluia! Eu não saio desse lugar da maneira que eu entrei. Eu saio aqui certo de que Deus é por mim e nada vai me faltar. No dia que José encontra a família dele, ele já encontra sabendo quem ele era. Ele encontra sabendo que Deus não deixou ele naquele buraco, que na verdade era um plano perfeito de Deus para a restauração da vida do povo de Deus. Amados, você foi chamado para a restauração do povo de Deus. Meu irmão, você não é mais um, você é aquele que está brilhando lá. E eu posso ver o brilho do Senhor na tua vida, amém? Eu posso ver o brilho do Senhor na tua história. Eu posso ver o brilho do Senhor na vida dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos. Aqueles que serão levantados como um Josué, para ser um grande líder, para ser um grande homem. Alguém que confia no Senhor, aquele que não se embaraça com os gigantes da terra prometida. Meu irmão, Deus tem um lugar prometido para você, a tua Canaã celestial. O Senhor prometeu. A única coisa que Ele não falou, que lá tinha gigantes. Os gigantes é para que a gente pudesse enfrentar, para que eles pudessem enfrentar, para que nós pudemos aprender, que nós precisamos aprender a enfrentar os gigantes. O Senhor falou que tinha uma terra que emanava leite e mel, que os cachos de uvas eram gigantes. Vocês viram isso? Sim, eu vi, e era igualzinho o que Deus tinha falado. Uau, que tremendo, glória a Deus. Mas eu também vi gigantes, e nós não podemos entrar lá. Será? Qual é o teu gigante que você vai precisar derrotar? Eram 10 príncipes que temeram. Amados, nós temos que nos cuidar para que nós não sejamos enganados pelas circunstâncias. Eram 10 príncipes, homens que cresceram ouvindo sobre a terra prometida, sobre esse lugar perfeito. Mas eles preferiram acreditar nas mentiras, no tamanho da dificuldade, no tamanho do gigante. Eles preferiram acreditar que eles não poderiam. Mas tinham 2 que falavam: gente, aquela terra é nossa. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela é rica. E nós sim vamos conquistar. E eu não falo isso porque simplesmente eu quero. Eu falo isso porque é uma promessa de Deus para todos nós. E se Ele prometeu, é Ele que nos vai dar condição, é Ele que nos vai dar força, é Ele que vai nos levar e vai fazer com que nós sejamos vitoriosos sobre aqueles gigantes. Meu irmão, a terra estava lá, bem como o gigante. As promessas de Deus para a tua vida estão aí, bem como gigantes. Mas Deus também está. E se Ele te chamou para esse chamado, para esse propósito, Ele também vai estar com você, desde que você crê. E a partir de hoje, você comece a caminhar na direção da tua promessa, e comece a superar todos os obstáculos, a derrubar todos os gigantes, a vencer todo o mal, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para terminá-la, e vai fazer isso através das nossas vidas, para a glória dEle, amém? Senhor, que o Senhor venha derramar uma unção muito poderosa, que o Senhor venha trazer sonhos, a Tua palavra, Senhor, ministra a Tua vida, a Tua alegria, a Tua força, Senhor, quebra as cadeias de morte que foram lançadas sobre a vida dos Teus filhos, todos os cativeiros, todas as cisternas, toda mentira, cai por terra agora, em nome de Jesus, porque nós saímos segundo o Teu chamado, para um propósito, Deus, de glorificar o Teu nome, preservando cada palavra, estabelecendo cada promessa, e dizendo que Tu és Deus, que o Senhor está no controle, que o Senhor está no controle, em nome de Jesus, aleluia. Dá um glória a Deus bem alto. Aproveita essa unção, coloque diante dela a vida da tua família, dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa. Coloque diante dessa unção, da presença poderosa de Deus, os teus sonhos. Coloca também os teus medos, coloca a tua dor. Mas não deixa de viver, não
Não deixa de acreditar. Deus te trouxe aqui para receber algo. Deus te trouxe aqui para receber algo. Mas não vai acontecer só aqui não. Vai acontecer a partir daqui. Essa noite você vai dormir. Talvez você tenha sonhos. Mas amanhã você vai acordar. E você vai sair como aqueles que acreditam. Como aqueles que recebeu a palavra e falou assim: eu vou onde eu for, ela vai comigo. Abraão não sabia para onde ia, mas Abraão sabia com quem ele estava. Você também sabe. Senhor, obrigado, Pai Todo-Poderoso, por esse tempo na Tua presença, Pai. Que essa palavra, Senhor Jesus, seja uma semente muito poderosa. Que ela encontre corações, Senhor Jesus, dispostos a pagar o preço. Pagar o preço, Pai Todo-Poderoso, não por si, mas pelo Senhor, Pai. Deus, que o Teu amor, Senhor Jesus, leve os Teus filhos. Que a Tua graça, Jesus, nos acompanhe os Teus filhos. E que as eternas consolações do Espírito sejam sobre cada um. Teu consolo, Pai. Ele vem, traz paz, mas Ele também traz solução. Amados, em nome de Jesus, eu quero te enviar para uma nova vida, para uma nova história. A partir de hoje, que essa unção que veio sobre a vida de José te acompanhe, e que o nome do Senhor seja glorificado. Que da mesma forma que nós olhamos para José hoje e vemos nele um tipo de Cristo, que as pessoas possam olhar para você e possam ver também a Jesus. Vai na paz do Senhor. Aleluia. Dá uma salva de palmas, glória a Deus. Uma semana maravilhosa para todos. Deus abençoe.